Glória a Deus. Então, irmãos, o assunto, né, que eu gostaria de trazer hoje aqui para os irmãos, um assunto que, na verdade, acho que a gente acaba falando pouco, mas é de extrema importância, principalmente para os dias, né, que estamos vivendo, que é sobre a volta de Jesus, né? Não sei se todos os irmãos creem nisso, eu creio firmemente, né, até porque as próprias escrituras Eu falam creio em nome de Jesus. dessa, aleluia, glória a Deus, isso aí. Até porque as escrituras ela nos diz, declara em vários textos sobre isso, sobre a vinda, né, a volta do nosso Senhor Jesus. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito, né, desse assunto. Então, hoje, quero falar também um pouquinho dessa parte histórica, né, sobre o reino, o que é esse reino, e sobre a vinda do nosso Senhor, se nós realmente estamos esperando e ansiando por essa vinda dele. Amém? Quero começar lá por um texto de Atos, o livro de Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Aqui, então, o Senhor já tinha se reunido com os seus discípulos e o Senhor estava prestes a ser assunto, né, a ser levado ao céu. E aqui ele dá algumas direções, então, para os seus discípulos, para que eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto, né, de poder, que era o Espírito Santo. Versículo 6 ele vai dizer assim: Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurará neste tempo o reino de Israel? Porque era isso que eles esperavam, que o Senhor fosse então agora governar Israel e restaurar todas as coisas, né? E aí o Senhor responde para eles. E ele disse-lhes: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. E falo estas coisas, vendo eles, e ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. Então aqui o Senhor ele foi assunto ao céu, foi sendo levado até uma nuvem. Versículo 10. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que dois homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu há de vir da mesma maneira que o viste ir para o céu. Glória a Deus. Então, aqui nós temos essa promessa, temos mais um versículo aqui falando que o Senhor ele voltará da mesma forma que ele subiu aos céus, ele também retornará, né? Aqui quando ele fala em relação a que não cabe a vós, o Senhor ele sempre vai dando sinais daquilo que ele vai fazendo, daquilo que ele vai fazendo, né? Então, quando ele falou que não pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu, ele estava falando para eles naquele tempo. Por quê? Porque o propósito para eles era outro. O propósito para eles era o que? Era ser revestido de poder e pregar até os confins da terra. Então, por isso que o Senhor falou, por que, que o Senhor estava dizendo para eles? Ó, não se preocupem com isso agora. Não, isso não compete a vocês, porque é como se ele dissesse assim, não é para o tempo de vocês. Então, se preocupem em se revestir de poder e pregar a minha palavra, levar o evangelho. Porém, nós, hoje aqui, nós já estamos muito mais perto da vinda do Senhor. Então, o Senhor, claro, ele, conforme vai passando o tempo, o Senhor vai revelando sinais da sua vinda. Amém? E agora eu quero falar também, por que então será que o Senhor ele voltará? Né? O Senhor ele já salvou os seus, já pagou, né, pelos nossos pecados, já manifestou a salvação para aquele que crê, já está assunto ao Pai, está com o trono lá com o Pai. E por que que ele ainda precisa voltar? Né? E é isso que eu quero trazer aqui hoje. Então, para nós entender um pouquinho desse contexto histórico, do porquê dessa volta do nosso Senhor, até para nós compreender em relação ao reino de Cristo, né, de que tanto nós falamos, até acho que
o principal versículo que fala sobre o reino está justamente na oração do Pai Nosso, né? A gente às vezes não sempre orou e nunca percebeu. Venha a nós o vosso reino. Então, naquela oração já estava falando sobre o reino. Então, nós precisamos compreender o porquê que o Senhor precisa vir, o que quer falar sobre esse reino. E para nós entender um pouquinho desse contexto histórico, quero abrir com vocês lá em Daniel, para nós entender que esse é um livro, ele é um livro histórico e também é escatológico, né, profético, algo das coisas que já aconteceram, algumas coisas que aconteceram naquela época e algumas coisas que ainda estão para acontecer ainda nesse tempo. Então, Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 31. Daniel, então, o que acontece? Nabucodonosor, né, naquela época na Babilônia, era o rei da Babilônia, eles invadiram Jerusalém e levaram o povo de Jerusalém cativos para a Babilônia. E no meio desse povo estava lá, então, Daniel e mais três. Daniel, então, o rei teve um sonho, né? Teve um sonho e ele gostaria que alguém revelasse para ele esse sonho, né? E não só revelasse, porque diferente do faraó, o faraó ele revelou, ele falou, contou o sonho e só queria saber a revelação do sonho. Agora, Nabucodonosor não, ele queria saber até que a pessoa revelasse o que ele tinha sonhado e também a interpretação. Então, não era algo simples. Então, o capitão da guarda de Nabucodonosor saiu por toda a cidade buscar lá os magos, né, os adivinhos e todos aqueles que, os homens sábios que tentassem, então, revelar esse sonho. E ele acabou que não achou ninguém, né, que conseguisse revelar esse sonho, e até que ele chegou a Daniel, né? Até por conta que então o rei ficou indignado, disse, não, então já que vocês não conseguiram me ajudar com o sonho, então vamos matar todos esses sábios aí. E aí quando o capitão da guarda saiu então para matar eles, chegou até Daniel disse, não, você faz o seguinte, me leva então até o rei, quero falar com ele. Chegou lá e disse, olha, quero tempo para poder te trazer a revelação desse sonho. E aí ele chegou em casa, conversou com os seus amigos, né? Pediu para que seus amigos então intercedessem por ele. E ele começou a orar, né? E depois dessa oração, o Senhor trouxe uma revelação, o Senhor revelou esse sonho para ele, que está a partir do versículo 31. Então, ele tem a revelação do sonho, e aí o chefe, Arioque, se não me engano o nome do chefe da guarda, leva Daniel, então, para a presença do rei, para ele revelar o sonho, não revelar somente o sonho, mas além de revelar o sonho, também interpretar o que significava o sonho, né? Versículo 31, ele vai dizer assim, tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e a sua forma era terrível. Versículo 32. A cabeça dessa imagem era de ouro fino, e os seus seios, né, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Até aqui. Então, irmãos, pensa no sonho, né, que o rei teve e ainda para Daniel revelar todo esse sonho para ele. E não só revelar, mas também trazer o entendimento acerca disso aqui. Quando você vai estudar o contexto histórico aqui, todo esse livro de Daniel, Daniel acaba revelando para ele que toda essa estátua, cada fase, cada material dessa estátua, são reinos, são governos. Então, quando você vai olhar ali a cabeça de ouro, essa cabeça de ouro, né, de ouro fino, ela representa o próprio governo de Nabucodonosor, ali o Império Babilônico. Quando você desce um pouquinho mais na estátua, que você pega ali os seus peitos e braços de prata, você vai ver o reino seguinte, que é o Império Medo-Persa. Esse Império Medo-Persa foi um império que sucedeu, que venceu, que prevaleceu contra o Império Babilônico, né? Até quem governou ali foi Ciro e Dário. Foi eles que substituíram, então, nesse governo.
Após isso, então, vem o ventre, né? A barriga e as coxas, que são de bronze, e também se trata de outro império que veio governar, então, a seguinte, que foi um império muito poderoso, né? Acredito que todos já ouviram falar aqui de Alexandre o Grande, né? Que conquistou vários reinos e que ele era da Grécia, então, né? Que depois a Grécia prevaleceu contra os medo-persas, então ele que veio reinar. E aí, mais abaixo aqui nós vemos também pernas de ferro e pés de ferro e barro, tá? As escrituras aqui elas não deixam bem claro, né? Não deixa claro a respeito disso, né? Mas todos aqui, os estudiosos classificam como esse governo das pernas de ferro como um império romano que veio logo mais para frente, né? Que veio com três governantes. Tá? E esse Império Romano, mais adiante, já na era cristã, ali por 400 e poucos depois de Cristo, esse império, então, ele vai cair e vai ser entregue para os bárbaros da Europa. Essa estátua aqui, ele também vai falar sobre os dedos da estátua, que também ela tem uma mistura de ferro e de barro, né? Então, que vai ser esse governo que é um governo futuro, né? Porque ainda nós estamos vivendo esse, não digo um domínio completo de Roma, até porque através das escrituras ela diz que Roma estaria em todo o mundo, governaria, mas não dominaria todo mundo. Então hoje, se você observar, Roma está em quase todos os países praticamente, né? Em qualquer lugar que você vai tem uma igreja católica, né? Só que a igreja católica ela não domina, né, a cidade ou o país em si, mas está lá, está estabelecida naquele lugar. Então, de uma certa forma, está lá, não domina, mas está lá. E aí, alguns estudiosos falam que futuramente surgiria, né, ressurgiria esse Império Romano, só que aqui, como fala nos dedos, ele vai vir com uma mistura de barro, né? Então, não temos ainda a certeza. Cogita-se algumas hipóteses acerca de outros povos que se misturariam, que tentariam se misturar, né? Mas não dá para se precisar. Mas o que eu quero passar hoje aqui? Qual que é o foco? É que de tempos em tempos, impérios, governos são trocados. Por mais fortes que são, eles são trocados. Né? O Império Babilônico, que era né, uma grande potência, era quase o único da Terra, prevaleceu por um tempo. Depois veio os Medo-Persas. E depois disso veio Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, né, com toda a sua soberba, ele acabou em si mesmo, acabou em nada, né? Não deixou sucessor, tanto é que quem assumiu são quatro capitães de guarda dele. Então, o que nós temos que compreender hoje, pela história, por tudo aquilo que foi profetizado, e se você observar, quando você vai ver a história, né, babilônica, medo-persa, Grécia, quando você chega já nesses pontos, Daniel já tinha partido para a eternidade, mas ele estava profetizando a partir do reino da onde ele estava. Então, para ver que as coisas foram acontecendo com o tempo, reinados foram sendo trocados, governos foram sendo trocados. Então, isso que eu quero passar hoje essa ideia, né, desse governo. Deixa eu só ver aqui, tem um texto que eu quero passar para vocês aqui. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Pode deixar guardado aí. E diante dessas trocas, né, de governo, eu queria falar justamente sobre isso, porque, como nós falamos então de governo, nós temos que entender o porquê que o Senhor voltará, né? Porque ele vai estabelecer um governo que vai prevalecer para sempre, que vai prevalecer eternamente. E depois nós vamos continuar lendo Daniel, a gente vai entender e compreender essa troca de governo. Por isso que o Senhor precisa voltar e estabelecer aqui, derrotar todas as nações, todos os governos
E quando a gente fala de governo, não é só governar pela força, mas também a ideia, por isso que a Bíblia nos aconselha a transformar nossa mente. Então, tudo isso um dia ainda vai ser destruído. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então aqui o Senhor já nos dá uma chave, irmãos. Para quê? Para entrar no reino. Que ele diz aqui, aqueles, né, que já morreram, né, o morrer tradicional, né, que já partiram para a eternidade. Só que quando morreram, morreram com Cristo, morreram crendo no Senhor e Salvador. Quando o Senhor voltar, esses vão ressuscitar primeiro. Depois, aqueles que nesse tempo ainda estiverem na terra vivos, com Cristo, ou seja, permanecendo no Senhor, serão arrebatados nas nuvens para estar com o Senhor. Então, uma dica para aqueles que querem fazer parte desse novo governo, desse novo reino que será estabelecido agora para sempre, permanecer no Senhor até o fim. Amém? Mateus 24, versículo 36. Vai dizer assim: mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, o que o Senhor está nos alertando? Quando nós vamos ver a história de Noé, se você lê lá toda a história, né, como foi nos dias de Noé. Quando Noé entrou na arca, na verdade, o que aconteceu quando ele entrou na arca? Nada. Se você ler lá, você vai ver que, na verdade, ele entrou na arca e ainda ficou 7 dias para chover, para vir o dilúvio. E aí, depois de 7 dias, veio o dilúvio. Então, irmãos, é isso que o Senhor está dizendo. Muitos outros textos dizem assim, tenha cuidado, porque eu posso vir como um ladrão, numa hora que você não espera. Então, o Senhor nos alerta, e é isso que vai acontecer. Daqui a pouco o Senhor vai vir, vai voltar, vai retirar os seus, muitos não vão nem perceber. Assim como nos dias de Noé. Noé entrou na arca, e isso que Noé provavelmente deve ter avisado, anunciado ao povo. Deve ter instruído. Pessoal, olha o que vai acontecer. E outra, irmãos, não é que nem nós, que a gente fala às vezes meia dúzia de vezes. Pô, o cara ficou ali, acho que se não me engano, 100 anos construindo aquela arca. Dava muito bem para chamar a atenção de muita gente. Ficar 100 anos construindo algo. Há quanto tempo o povo vem pregando a palavra? Há quanto tempo nós vemos pregando a palavra e muita gente não está nem aí, não presta atenção. Mas uma hora Jesus vai voltar e a arca vai se fechar e muitos não vão perceber. Só quando vir o dilúvio, ou seja, só quando vir o fim de todas as coisas. Então, que a gente esteja alertos, que a gente permaneça no Senhor. E veja que aqui o povo comia, bebia, casava em dado em casamento. O que eles estavam se preocupando? Com os prazeres da carne. Então o Senhor nos alerta, cuidado, não se embriague com os prazeres da carne, porque eu posso vir e você pode não perceber. Busque primeiro, como diz a palavra, busque primeiro o reino dos céus, em nome de Jesus. Aí no versículo 42, avança um pouquinho ele para o 42, ele vai dizer assim, ó, vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília, né, ou a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora
que não pensais, o Filho do Homem virá. Então, irmãos, eu fico pensando assim, nem todo dia a gente acorda dizendo assim, hoje o Senhor vai voltar. Então, se nem todo dia a gente acorda pensando que o Senhor Jesus vai voltar naquele dia, seria um dia propício para a vinda de Jesus, porque se é uma hora que a gente não espera, por isso que nós temos que estar alerta. Irmãos, isso aqui está tudo nas Escrituras. É uma certeza da vinda do nosso Senhor. Então, nós temos que estar atento a, será que nós estamos realmente preocupados em buscar o Senhor? E isso aqui, esse texto, todo esse contexto é muito bom, principalmente para o tempo em que nós estamos vivendo, nessa troca de governo, toda essa confusão que está no país. Porque quando eu olho para as escrituras, o que eu vejo? Claro, de repente nós vamos passar um período difícil, sim, mas irmãos, governos da terra passarão, não subsistirá. Daqui mais uns anos, ninguém vai lembrar de Lula e Bolsonaro. Já vão estar outro no poder, mas quando vier o Cristo, não haverá outro. O reino dele será eterno. E é por esse governo que nós temos que ansiar. É por esse governo que nós temos que esperar, que estar atento, que clamar a vinda do nosso Senhor. Vamos voltar lá para Daniel. Então, agora para nós vermos essa questão aí dessa volta do nosso Senhor. Você vai ver aqui que tudo que Daniel profetizou estava se cumprindo. E se cumpriu até então. A troca de governo, o que ele foi revelando se cumpriu. Aí no versículo 34 desse mesmo capítulo, Daniel, capítulo 2, versículo 34, Daniel vai continuar a visão vendo outra coisa. Ele vai dizer assim: Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, em que era de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Glória a Deus. E aqui ele vai contar que então essa pedra sem ajuda de mão humana, ela foi lançada ao pé da estátua e derrubou. Ou seja, o que ela fez? Ela se sobrepôs, venceu todos esses governos, todos esses impérios que veio com o passado. E quem que é essa pedra? Aí quem lembra do texto lá de 1 Coríntios? 1 Coríntios 10, que nós até estudamos sobre esse texto. Do povo lá do deserto, quando ele saiu do deserto. 1 Coríntios 10, ele vai dizer assim, no versículo 1. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. Olha o versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Então, irmãos, quando se fala da vinda do nosso Senhor Jesus, é justamente para isso, para ser estabelecido de uma vez por todas o governo dele, que não terá fim. Ele vai derrubar todo e qualquer sistema de governo que já existiu até os dias de hoje. E aí está a nossa escolha em querer fazer parte desse governo ou não. Mas para isso nós precisamos até o fim permanecer em Cristo, para poder fazer parte desse governo, permanecer nele, estar vigiante, cuidar das coisas, buscar em primeiro lugar as coisas celestiais, as coisas do reino. João 15, já estou encerrando, tá, irmãos? João 15, versículo 4. Aqui o Senhor dá mais uma direção, fazendo como se fosse uma parábola, né? Dizendo assim: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podereis, a não ser que permaneçam em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que o Senhor está dizendo, irmãos, se nós queremos dar frutos, se a gente quiser ser participante do reino dele, nós precisamos permanecer nele. E para nós finalizarmos aqui, então,
Mateus 7, versículo 21. E aqui o Senhor nos dá mais uma direção, do 21 ao 27. São instruções daquele que quer governar com Cristo, daqueles que querem reinar com Cristo. Então, primeira coisa, precisamos estar em Cristo. Segunda, permanecer. Terceiro, estar vigiando, cuidando se o que está vindo pelo tempo. Não podemos nos distrair com coisas mundanas, nos preocupamos com isso e aquilo, porque daqui a um pouco o Senhor vem e a gente fica. Mateus 7:21, ele vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ó, já subiu o nível. Ele já nos deu mais uma direção para essa entrada no reino, que é diferente da salvação. Esse reino, esse governo, é um governo milenar, de 1000 anos. Então a salvação é uma coisa, agora o reino aqui é outra. Ele está dando essa instrução. Quer entrar no reino? Faça como eu fiz, porque ele mesmo disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Então, se Cristo é o nosso poder, nós precisamos fazer que nem ele, fazer a vontade do Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu então lhe declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construi a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, vou comparar ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Então aqui o Senhor nos alerta de várias formas. Aqui que ele está dizendo: ouça as palavras, pratique, faça a vontade do meu Pai. Isso nos garante o quê? Também viver uma vida boa com o Senhor, uma vida com cautela, segura no Senhor, quando nós cumpramos com a vontade do Senhor. Nós não seremos pegos desprevenidos se ele voltar nesse nosso tempo. Amém, meus irmãos? Era essa a palavra que eu queria trazer para vocês, falando justamente sobre essa troca de governo, entender como que se deu toda a história, as trocas de governo, o poder passou de mão em mão, muitos governos vieram, mas a vinda do nosso Senhor Jesus será para estabelecer agora o governo dele. O que eu queria deixar hoje para os irmãos é que nós estejamos atentos, irmãos, para esse governo eterno, para nós participarmos desse reino. Porque, irmãos, quem é que sabe até quando vai estar na terra? Nenhum de nós, a gente não sabe até quando. Né? Como os pastores costumam dizer, daqui um pouco vem o Senhor e chama a nossa ficha, a nossa senha, e deu. Chegou a nossa vez, a gente parte. Então, nós precisamos estar atentos com as coisas do Senhor. Nós precisamos estar atentos para a vinda do Senhor, que os sinais, quando você olha para o mundo e quando você olha para Israel, nós precisamos olhar muito para Israel. Por quê? Porque Israel é o povo de Deus. E nós não podemos esquecer que nós fomos enxertados na videira. Então, nós temos que estar olhando para quê? Para a árvore, para Israel. Que as coisas estão acontecendo ao redor. Tudo aponta para lá. Nós temos que estar de olho para estar atento à vinda do nosso Senhor. E quando ele vir, não nos pegar desprevenido. Quando a gente vê, a arca fechou e nós vamos ficar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.